Para que você tenha uma melhor qualidade de vida, a Mensagem apresenta um programa que auxilia o seu dia a dia. Saúde, dicas, prestação de serviço. Falando de Vida está no ar. Falando de Vida. Apresentação Ana Lúcia Ferreira. 12:00 mais 15 minutos. Olá, boa tarde. Já estamos de volta com mais uma edição do programa Falando de Vida aqui pelas ondas da Rádio Mensagem. Hoje, dia 3 de dezembro de 2019, é uma terça-feira, e o programa Falando de Vida tem a apresentação de Ana Lúcia Ferreira, a coordenação e produção de jornalismo de Donizete Eugênio, a mesa de som de Antônio Márcio Buim e a direção é do padre Luiz Fernando Soares. E você já sabe que a proposta do programa Falando de Vida nesse horário aqui na Rádio Mensagem é sempre trazer informações sobre aquilo que interfere diretamente no seu dia a dia. Falando de Vida. E o tema do dia. Mais do que uma prática religiosa ou mística, hoje a meditação é prescrita por médicos. Sua aplicação vai desde o tratamento auxiliar em casos de dores persistentes, doenças crônicas como hipertensão e diabetes, e até mesmo para tratamento de diversos tipos de câncer. Existem centenas de estudos para embasar os benefícios da meditação na saúde. O estudo feito pela Unifesp, em parceria com o Hospital São Mateus, contou com um grupo de 140 idosos praticando meditação por 2 meses, 2 vezes por semana. Metade dos participantes, que seguiu à risca a prática da meditação 2 vezes por semana, e relataram resultados bastante significativos. A meditação também pode ser um alívio para uma das dores mais chatas que existem, a dor de cabeça. Segundo o estudo da Universidade de Harvard, 19 pessoas que sofriam com crises de enxaqueca constante começaram a meditar por 8 semanas. Os resultados foram animadores. A dor foi ficando menos intensa e as crises mais curtas, o que não dispensou totalmente a necessidade de aliviar os remédios para este tipo de dor. Meditar é algo completamente natural para o nosso corpo. Hoje, no Falando de Vida, benefícios da meditação para a saúde. E você já viu aí, né, um trechinho do nosso programa hoje Falando de Vida, dando destaque para a questão da meditação, né? Que assunto complexo, né? Como a gente sabe pouco disso e como a gente sabe pouco, como é bom perguntar, né? A gente vai perguntar hoje para quem entende, que é a doutora Eliana Molovoicic, mais uma vez aqui no programa Falando de Vida. Doutora Eliana, que é médica homeopata, falando um pouquinho desse assunto também. Doutora, muito obrigada pela sua gentileza, uma boa tarde, viu? Obrigada, boa tarde a todos. Vamos falar de um assunto que vai trazer muitos benefícios, seguramente. A gente tem que aprender a meditar porque isso nos conecta com várias situações que favorecem a nossa saúde e o nosso cérebro. Eu gosto dos assuntos, Dona, quando eu particularmente não conheço muito, porque aí tem muitas dúvidas para a gente questionar aqui, né? Boa tarde. Boa tarde, Ana. Doutora Eliana Molo, obrigado pela presença mais uma vez. E o assunto de hoje é justamente o contrário do que nós vivemos. Por isso que vai ser muito legal o bate-papo de hoje falando sobre meditação, porque todo mundo fala, eu tô com a cabeça cheia, eu tenho muita coisa para fazer, minha cabeça não para. E a meditação é justamente hoje tentar, de alguma maneira, viver nesse mundo sem pensar em nada. Será que a gente consegue, Ana? É difícil, né? E hoje você participa conosco também através dos nossos telefones 3954-3010-3011 ou ainda pelo nosso WhatsApp 97411-0125. Estou falando com a doutora aqui, falando com o Doni, mexendo em 2 celulares. Socorro, hein? Essa vida nossa é muito corrida. Hoje mais do que nunca, né, doutora? Parece que a gente não consegue desligar e mesmo quando a gente está não exatamente trabalhando, a cabeça está lá, né? A mil. A gente conseguiria explicar para o nosso ouvinte o que é a meditação pelas ondas do rádio?
Então, a meditação é você entrar, assim, num contato com o seu eu profundo, né? Porque, na verdade, a mente tudo sabe. Então, tudo a gente tem consciência, tudo a gente tem conhecimento, mas está muito escondido lá. Então, naquela inquietude diária que a gente vive, a gente encontrando um espaço para aquietar a mente é fundamental para você depois recuperar o seu movimento do dia a dia com muito mais proveito, com muito mais qualidade. Então a meditação todos deveriam fazer, está bem comprovado cientificamente que ela traz benefícios imensos. Tem muitos homens de negócios muito bem sucedidos que praticam a meditação. Isso faz parte até do marketing deles próprio, para que eles possam ter uma atitude bastante favorável diante dos negócios. E a gente percebe que não é nada fácil. A doutora Eliana usou um termo aí, aquietar a mente, né? E a gente sabe que a gente tem muita dificuldade de aquietar a mente. É um exercício? É um exercício. A meditação é como correr, né? Para se tornar um corredor, você não vai começar correndo 30 minutos de cara. Você vai correr, quem está fora de forma, vai correr primeiro 1 minuto, né? Ele corre 1 minuto, daí à medida que ele for se habituando a correr, ele corre 4, ele corre 5. E assim, na verdade, a meditação bastam 15 minutos ao dia, né? Mas isso assim traz benefícios imensos para o cérebro, né? Treina para a pessoa ficar mais atenta, para ter uma capacidade de memorização maior, para ter uma capacidade de concentração maior. Agora o duro é você parar e reservar aqueles minutos diários para se dedicar a isso. Mas é muito importante. Acho que o grande dilema da meditação, assim, é essa coisa que parece ser tão simples, tão singelo e tão complexo. Isso é difícil até a começar o entendimento, né? Porque a gente sempre subestima as coisas. A gente sempre, não, isso aí deve ser muito fácil. Não, vocês estão exagerando. Imagina que eu não consigo ficar ali. Não é tão simples, né, doutora? Não é, né? E os mestres aí que ensinam meditação, eles falam que a mente, no começo, quando você se coloca em pose meditativa, porque é muito importante que você faça, assim, uma postura de coluna ereta, respiração profunda, para poder entrar realmente nesse processo, né? E eles falam que na verdade, a meditação, você fecha os olhos, respira profundamente e começa a observar o mundo à sua volta. Você observa a sua respiração, você observa algum barulho que você escuta, mas você não faz nenhum julgamento. É interessante, é tudo a nível inconsciente, você não faz nenhum julgamento do que você está ouvindo. Aqueles pensamentos passam como nuvens, né? E eles falam, os mestres, né, assim, que ensinam essas técnicas, eles falam que os pensamentos vêm que nem macaquinhos, querendo brincar com a gente. Eles vêm, daí você não dá bola, eles vão embora. Daí vem outro. À medida que você treina, eles começam a não vir mais com essa frequência. E você começa, então, realmente a colocar foco nessa meditação. O tempo todo, né? Como se a gente não tivesse controle da mente, né, doutora? É muito involuntário, né? Não, total. Como que faz um caminho de meditação, doutora? Para quem tem essa vontade, existe um caminho? Aqui a gente não está falando exatamente de religião, né? Nem colocando questões espirituais, mas falando no sentido do silêncio da mente. Por onde começar? Exatamente. Primeiro, começar por 1 minuto ao dia. Na verdade, não é nada esotérico, nada. Inclusive, Jesus era um grande exemplo de um mestre que meditava. Quando ele ia lá no Monte das Oliveiras e falava, eu não quero ninguém comigo, ele não ficava pensando nas coisas, ele meditava. Ele entrava num processo de profundo autoconhecimento, né? Silêncio interior e conexão com o Pai. Uhum. Né? Porque Deus ele é tão perfeito que ele conseguiu criar esse momento de conexão com Deus. Não é só rezar, porque assim, rezar, se você realmente entra num processo assim de alma na oração, realmente tem sentido. Mas tem gente que reza que nem papagaio. Tem gente que está rezando, mas está pensando no almoço. Meu Deus do céu, mas eu não comprei aquele tomate. Mas está rezando, não é? Isso existe. Então, a oração é um processo meditativo. E quando você coloca sua alma, quando você fala com Deus com todo o seu ser, você está meditando também. Porque daí você se isola, você esquece dos assuntos em volta, você esquece das vozes em volta, você entra em conexão. Então, meditação é isso, não é nada esotérico, é apenas um encontro seu com você mesmo e uma conexão também com o ser superior, né?
A doutora falou do tempo, 15 minutos é o suficiente? 15 minutos é o suficiente. Há quem medite mais tempo, mas a gente tem que começar com 1 minuto. Porque, na verdade, quando você faz essa posição da coluna ereta, você está fazendo um fluxo assim com o alto. Tem todo um processo de energia ali que se instala, né? E aí 1 minuto, aí o seu pensamento vai ficar lá brincando com você, não vai deixar você ficar à vontade, mas você vai resistindo, fica aquele minuto. Quando você se sentir mais à vontade, você fica 2, depois 5, 15. Isso traz inúmeros benefícios, né? Diminui o estresse, melhora a imunidade. Nossa, é tão bonito isso, porque tem, assim, resultados que a gente nem imagina. Não pode imaginar. Eu acho, doutor, que é até importante tocar nesse assunto, né? Aqui a gente está falando para um povo católico cristão, né? As pessoas que estão nos ouvindo são pessoas católicas. E a gente tem essa tendência a ter um preconceito, falo sem medo de errar essa palavra, né? Um conceito pré-formado, principalmente por conta da meditação ser uma prática de religiões asiáticas, indianas, religiões não necessariamente cristãs. E isso, para essas religiões, é a base da religião, né? Então a gente tem esse preconceito como se não fosse algo próprio do ser humano e não exatamente de uma religião específica, né? Não, é próprio, é inerente ao ser humano, é o que eu falo. Jesus mesmo, Jesus entrava em meditação com frequência, ele falava, vocês ficam aí que eu vou lá agora ficar sozinho. Ele ia ficar sozinho por quê? Para quê? Para ficar só pensando? Não, ele ia meditar mesmo e ele realmente... e dizem, olha, eu vou falar uma coisa assim, mas dizem que ele desapareceu dos 13 aos 33 anos, não foi? Que não se sabe dele? Não tem registro, não né, tem, na escritura. Na Bíblia não, mas dizem registro, que realmente ele passou uma temporada na Índia, aprendendo essas técnicas meditativas e aprendendo quer dizer, Jesus era Deus, ele já sabia de tudo. Mas dizem que ele passou ali fazendo técnicas meditativas justamente porque aquilo é bom, porque é uma coisa boa. Aliás, em relação à questão aí da meditação, doutora Eliana, gostaria que a senhora nos desse algumas dicas, por exemplo, né? Quem está ouvindo agora está fazendo o seu almoço, está pensando na conta para pagar, está pensando em problemas que não consegue resolver, e na insônia, né? Como resolver também a insônia. Qual que é o primeiro passo a partir desse momento que a gente está falando desse termo? Como é que eu resolvo isso? Olha, a meditação, você pode meditar cozinhando, por exemplo. Você está mexendo um molho lá. Você pode respirar profundamente e concentrar-se no ato de você estar mexendo aquele molho, observando as cores dele, sentindo o cheiro dele, sem pensar nas coisas em torno. Isso é um processo meditativo, isso ativa áreas do cérebro, faz com que você se concentre e aquilo vai fazendo uma conexão do que você está fazendo com o que você está sentindo, né? E isso desenvolve áreas do cérebro, dá um bem-estar. Basta você ver que quando você está cozinhando uma coisa que você gosta, você até se sente bem. Você está fazendo lá um arroz, uma coisa que você gosta, até dá uma coisa boa. É uma conexão isso também, é uma forma de meditar. Meditar não é só sentar lá e ficar, né, assim, com as mãozinhas, tipo yoga, não. Meditar é prestar atenção no seu momento e procurar mergulhar nele o máximo possível. Agora, a meditação em si, você senta, respira, fica na postura certa e começa a mergulhar dentro de si mesmo. Isso desperta uma série de coisas no organismo benéficas. Isso já está provado por estudos científicos, né? Se a gente tem aí as várias doenças psicossomáticas, né, que são essas doenças que vêm dessas loucuras todas que a gente vive, né, que isso é mais do que comprovado, né, e a gente tem também várias situações envolvendo, por exemplo, o nervosismo, né, várias vezes já falamos aqui, né, doutora, vez ou outra uma pessoa briga, xinga e fica ali dias nervosa, o que é aquilo, as células tremendo, né, em vibração. Eu fico imaginando quais são os benefícios, então, do silêncio, quando a pessoa consegue chegar nesse ápice de fazer uma real meditação, não exatamente por muito tempo, mas naquele 1 minuto que ela realmente consegue meditar, o que é um processo, o quanto isso não beneficia a vida dela, né? Claro, você imagina as células do organismo entrarem assim num repouso, numa quietude interior, numa quietude mental. É claro que essas células vão começar a trabalhar de maneira mais harmônica, tudo vai se encaixar de maneira mais harmônica. E existem relatos, inclusive, que a meditação diminui dores crônicas, reduz dores crônicas. Então, são coisas assim que vão acontecendo, né? Estou aprovado também que as pessoas que meditam são mais estáveis emocionalmente. Essa bipolaridade que hoje em dia é tão comum,
realmente desaparece, elas ficam mais estáveis, mais alegres, mais confiantes, mais tranquilas. Tanto é que as imagens que a gente tem de pessoas que meditam é sempre de gente tranquila, né? De gente de bem com a vida. Resiliente, né? Pessoas que são calmas, que enfrentam as coisas com tranquilidade, né? E existem, assim, executivos muito de altos executivos de indústrias muito poderosas, que eles separam o tempo dele para fazer meditação diariamente. Então a gente percebe que a meditação é uma luta com a gente mesmo, né? Como é que eu vou me conectar, né? Vou parar. Porque a gente não gosta de estar com a gente mesmo, né? É difícil você silenciar os pensamentos, né? O pior da meditação é você não pensar em nada. Os macaquinhos. Os macaquinhos. Mas quando você não pensa em nada, o seu inconsciente absorve uma série de verdades e uma série de coisas interiores que você tem conhecimentos ali armazenados, que é que nem computador. Tem memória. O computador tem memória. Nós também temos conhecimentos armazenados que a gente nem sonha. E quando você entra nessa quietude, eles são acessados. Na verdade, o corpo humano, a mente, é quase que fosse um computador mesmo, né? A gente acessa conhecimentos, às vezes intrínsecos, às vezes que estão já impregnados no nosso DNA, às vezes coisas familiares, que a gente aprendeu e está trazendo junto aqui. Nunca questionou, Não né? questiona, verdadeiramente, né, com o nosso inconsciente. Exatamente, quando você entra em meditação, eles vêm à tona. Isso facilita a sua vida, ajuda você a se encontrar melhor. Muito bom. Hoje a gente está conversando aqui com a doutora Eliana Molo-Wojcik. Doutora Eliana, que é médica homeopata, estamos falando da meditação, né? Você já teve aí uma prévia, né, de como é que funciona a nossa mente. É complexo, é difícil, mas não é impossível. A gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta conversando mais aqui no Falando de Vida. Voltamos já já. Estamos apresentando Falando de Vida. Mensagem no Advento. Que as comemorações do Natal sejam marcadas pelo desejo de um novo viver e de um novo caminhar, que nos conduza a um só objetivo: semear o amor e a paz. Coroado ele vem, adorado ele vem. Voltamos a apresentar Falando de Vida. Meio-dia mais 34 minutos, de volta com o programa Falando de Vida, hoje conversando com a doutora Eliana Molo-Wojcik, falando sobre meditação. Enquanto eu ouvi aí a doutora falando no bloco anterior, fiquei me lembrando quando a gente vai dormir, né? Para as crianças vale aquela máxima do carneirinho, né? Todo mundo encosta a cabeça no travesseiro e a cabeça, um monte de pensamentos, eu sempre penso assim, deixa eu pensar numa coisa bem tranquila, árvores, cachoeira não, senão vai dar um taxa no banheiro, mas uma coisa bem tranquila, porque a mente vai aquietando, né? E para a criança funciona muito o carneirinho. Quando eu vou escrever um texto jornalístico também funciona alguma coisa assim. Eu sinto que meu cérebro precisa ter um novelo, um fio que puxa, sabe, um novelo. Tem isso na meditação, doutora? Para a gente conseguir chegar, a começar a aquietar a mente, tem algum novelo, algum estopim? Isso é treino mesmo, é treino. É você parar, sentar e não deixar com que esses pensamentos tenham um fluxo contínuo assim. Então é aquela história, o pensamento passa, você observa o pensamento passar. É um negócio que é treino. Nossa. Porque você quer pensar junto, né? Você quer entrar no pensamento e ficar pensando, é mesmo, né? Que tal situação, tal. Mas não, você tem que observar, passou o pensamento. Imagina, e você fica com aquela cara mesmo. Assim, olha o de pensamento paisagem. passando. Tchau, pensamento. Pensamento, daí vem outro, como nuvens. Chega uma hora sua mente, ela fica numa... Porque assim, desenvolve a vibração das ondas alfa. O cérebro tem ondas, tem onda alfa, tem onda beta, isso é comprovado. Quando você entra em meditação, você entra em onda alfa, que é onde você entra em profundo contato com o seu conhecimento interior e com conexão com o alto. Aí tudo acontece, porque daí você libera, você tira o que te limita. Porque também você fica Crenças limitando. Crenças limitantes. Não vou conseguir. Ninguém da minha família conseguiu, não sou eu que vou conseguir. Entendeu? Esses pensamentos você tem que tirar da sua cabeça. Ruins. Tudo. E Olha são esses que pensamentos que vêm, mas se você começa a não se apegar a eles, você começa a sentir uma coisa boa assim dentro. Não, por que eu não sou capaz? Eu sou filha de Deus, perfeito, eu vou chegar lá sim. Então você consegue eliminar pensamentos limitantes e assim, dar um resultado muito bom para sua vida profissional, sua vida afetiva, sua vida como pessoa.
E eu estava acompanhando também, doutora, que a meditação, o fato de você já estar nesse espaço da meditação consigo mesmo, você não perde a conexão com o exterior. Você apenas consegue desligar momentaneamente, mas você sabe o que está acontecendo. Você não dá um up fora do mundo, né? Você não entra em transe. Exatamente, não é isso? você não entra. Você está conectado. Então, só que é imperceptível essa conexão às vezes, né? E existem vários tipos de meditação, né? Tem as budistas lá, que é o Zazen. Mas, por exemplo, tem uma chamada Kirin, que é a concentração. Você está caminhando, você está fazendo uma caminhada. Você concentra nessas passadas dos seus pés. Aí você vai entrando naquela conexão, seus pés andando. Quando você vê, você está totalmente mergulhado em si mesmo, sabe? Já não está vendo se tem passarinho, se tem que barulho de caminhão. Está concentrada. Aí você realmente relaxa, aí realmente é benéfica aquela caminhada. Então, ela chama Kirin, essa meditação. Depois tem a meditação guiada, que você pode ouvir um som, que você pode ver imagens bonitas. Isso também faz bem, aquieta seu cérebro, acalma sua mente. E tem o Tai Chi Chuan, né, que são exercícios chineses que eles entram numa concentração dos movimentos que tem que ser feitos. Isso tudo traz muita calma, muita calmaria, diminui a ansiedade, que hoje em dia está todo mundo muito ansioso. Doutora, e a meditação, quando a gente fala de oração mesmo, dessa como nós conhecemos aí, né? O povo cristão, né? Que tem essa dificuldade mesmo de silenciar o coração como um todo, né? Todos nós temos a prática dentro da religião católica, que é a questão da oficina de oração, né? Que ensina as pessoas a rezar. Eu imagino que a prática meditativa, ela seja um forte aliado de uma conexão com o transcendente, né? Com Deus Pai, né? Com essa oração que às vezes é tão difícil da gente fazer essa conexão por N motivos, né? Não, mas é lógico, Deus quando nos criou, ele permitiu que houvesse algum tipo de conexão direta, linha direta com Deus. É lógico, Deus é Pai, né? Deus é todo poderoso, existe essa conexão, mas nós não acreditamos, né? E antigamente, até já comentei isso, que as igrejas da Idade Média, por exemplo, elas eram imensas, que era para aquele ser não achar que ele era digno de que Deus olhasse ele, não era assim? Uhum. Entendeu? Então, com isso, era diferente a postura. Agora, não. Agora, a gente sabe que Deus é Pai, Ele é caloroso e Ele considera você seu filho. Então, a maneira que Ele escuta mais você é quando você entra nessa interiorização. Aí você conecta com Deus, aí Ele escuta mais você e você escuta mais Ele. A gente está falando de meditação, mas tem uma correlação muito forte com o silêncio, né? Sim, o silêncio interior, né? Porque você pode fazer no meio de um monte de movimento de gente, né? Você pode sentar lá, a partir do momento que você presta atenção na sua respiração e começa a não vincular nos pensamentos que ficam vagando, você faz essa conexão, mas você nem lembra onde você está. Está lá dentro de você. Isso que é importante. E tem pensamento que parece uma escola de samba, viu? Nossa, é o que mais macaco, é a selva inteira passando. Mas por isso está todo mundo nervoso. Você vê que hoje em dia é difícil encontrar uma pessoa calma, tranquila, estabilizada. É muito difícil. Está todo mundo ali naquela correria, naquele desespero, né? Por isso que a meditação te traz de volta aquele sentimento de paz, de equilíbrio. Isso é bom para a sua vida. A doutora está falando dessa avalanche de informações, a gente não faz ideia da quantidade de coisas e informações que o nosso cérebro absorve diariamente. Por exemplo, você vai fazer ali o backup das suas fotos, né, da sua vida e tal, já tem uma tonelada de fotos, muita coisa, etc. Agora vocês imaginem, você está ali vendo a linha do tempo ali do Facebook, do Instagram, você está ali navegando na internet. Cada informação que você vê ali, o seu cérebro pensa assim, registro, e vai mandando para o subconsciente. As coisas nem que não fazem sentido para você, que não tem nada a ver com a sua vida, isso tudo vai formando informação lá no fundo. Aí imagina o cérebro no final do dia, né, Doni? Para quietar isso e conseguir muitas vezes pegar no sono, que é o que muita gente não consegue, né? Para desligar de fato, né? Ou seja, desligar de fato. Aí você chega em casa e você tem os problemas familiares, né, doutora Eliana? Não, o problema tem para todo lado, né? Agora, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, o Brasil está vivendo uma epidemia de ansiedade. Nós temos 18.600.000 brasileiros que convivem com transtorno. E também considerado o mal do século. E, assim, costuma pegar mais mulheres do que homens.
A gente imagina que a dupla jornada de trabalho também, né? Porque tem coisas que só a mulher mesmo vai resolver com os filhos dela, né? Mas ela trabalha fora também, então a ansiedade acaba sendo tripla, né? Agora, quais são os sintomas clássicos da ansiedade? Irritabilidade, tensão, problemas de concentração, descontrole sobre os pensamentos, dificuldade de esquecer o que te preocupa. Fica aquela martelando, aquela preocupação, Remoendo, mesmo que não né? seja uma coisa para resolver amanhã, aquilo fica te torturando, né? Então, a gente busca, então, realmente entrar num processo de paz emocional para poder resolver as coisas com mais qualidade. A ansiedade, ela não consegue cravar o que é prioridade, né? Você fica ansioso, você acaba atropelando algo que deveria ser feito naquele momento, você acaba atropelando, né? E é muito comum pessoas abrirem várias frentes de trabalho na casa dela, por exemplo. Ela começa a arrumar o guarda-roupa, mas também ela pensa que tem que pôr, eu já falei isso aqui, pôr roupa para lavar, mas também ela pensa que tem que passar algumas peças. No fim, fica uma bagunça, ela não faz nada e depois está exausta, né? Então a Não pessoa faz nada. aprende a se focar, né? Quando ela faz a meditação, ela aprende a ter uma mente mais focada, mais direcionada, né? E um caminho também, né? Muita gente já fez também, tá ouvindo a rádio mensagem, o retiro de silêncio, né? Que é um desafio, né? A doutora tá falando aqui de meditar 2 minutos. Imagine ficar aí 24 horas, né, Doni, no silêncio. Muitas pessoas já relataram essa experiência. Não é nada fácil, tanto quanto desafiador, mas é um caminho também, né? Para começar a silenciar o coração. Para ficar 4 horas eu tive que fazer 6 meses de preparação. De preparação, 6 socorro. meses, para ficar 4 horas no deserto, que era consigo mesmo, né? A gente fez 6 meses de preparação, que foi na oficina de oração e vida. né? Então deu mais ou menos 6 meses se preparando para ficar 4 horas ali. 4 horas num local bonito, tudo. Mas... E era lindo o local, mas isso não... A cabeça tá mil, né? Não tem jeito. Não tem jeito. Então, mas assim, o primeiro passo seria escolher uma posição confortável, né? Sentada no chão ou de pernas Por que cruzadas. sentada no chão, doutora? Então, são as possibilidades, né? Você pode Se deitar dorme. também. Mas pode. Se você conseguir não dormir, mas é verdade. Não é? Acaba dormindo e não é para dormir. Não é para dormir, Porque senão você não entra nessa exatamente. conexão, você apaga e E é dorme. muito fácil dormir, não é? Mesmo muito sentado. Fácil, muito fácil. Então, mas a coluna deve estar reta, né? A cabeça ficar numa posição neutra, né? E você encontra essa posição e desliga do mundo externo. Sempre haverá sons ao seu redor. Apenas aceite a presença deles. É aquela coisa mesmo, bem zen, né? De não pensar que, né? Imagina Ana Lúcia tentando fazer uma meditação, Vocês vão ver né? ainda, eu vou chegar... Ela sentadinha com aquela carinha linda que ela tem, assim, zen, daí começa, nossa, mas meu marido não trouxe aquilo que eu pedi. Quem que tá com essa gente, que eu betoneira lá no fundinho que eu tô ouvindo, esse pedreiro abençoado? Já vou Mais fazer ou uma oração menos é para ele, aí isso. começa, né? É. É difícil, né, doutora? Então, mas deve ser aceito esses sons, em seguida você aprofunda o relaxamento, respirando mais lento, mais profundo, sem forçar, evitando modificar a posição que você já está acomodada. É aí que, Nossa. aí que o corpo começa a querer mexer, engraçado, né? Você já escolheu uma posição, já quer entrar em meditação, daí você começa a sentir inquietude. Aí coça as costas, aí pinica o rosto. A mente, ela quer realmente, assim, Tirar o boicotar. Ela quer boicotar, é a nossa mente ativa em excesso, né? Aí você vai criando consciência de cada parte do corpo, também é uma forma de meditar. Você presta atenção no seu pé, depois no seu ombro, e você vai desfranzindo a testa, soltando os ombros, respirando devagar. E assim você vai entrando nessa coisa de contemplar as coisas. A doutora está falando aí, eu estou fazendo uma relação aqui de como a meditação nos transporta nos temas que nós abordamos aqui. Por exemplo, quando ela citou a Ana Lúcia aí do marido aí, o não julgar, por exemplo, né? Primeira coisa, né? Você vai meditar, você não julgar, porque vem um pensamento, a betoneira, por exemplo, não julgar da betoneira. Não trouxe o macarrão. É observar. O perdão, você já começa a... Então, perdoar sempre. Não julgar. Não tem nada com a vida dos outros. A mussarela estava na promoção. Não importa. Não importa. Não sou consumista. E eu não vou poder voltar lá hoje. Eu vou perder R$15,90. Não importa, tá tudo bem. Exatamente. Tipo, olha, mas é isso que é certo, hein? Só que é difícil entrar nesse Aí processo. o cérebro fica assim, você vai levantar daqui a hora que acabar. Você vai lá correndo pegar 100 gramas da promoção da mussarela. Se ainda tiver. Se ainda tiver. Aí uma vozinha, né?
perpendicular, fala se ainda tiver. Pode ser hein? que não tenha mais. Não é, doutora? E essas conversas que a gente está brincando aqui é a nossa voz, porque a gente, ao longo do dia, tem vários diálogos com a gente mesmo. Parece uma louca, não parece? Essa vozinha interior, não todo tem uma mundo voz? tem. Fala assim, Ana Lúcia, fica quieta agora. Não responda para essa pessoa, não é a hora. Não é? Né? Mas a Não, gente mas pensa mesmo. É a voz da consciência. Então, você tá vendo? Meu Deus do céu. Imagina isso na meditação, é muito horroroso. Mas é por isso que você direciona mais essa voz para realmente te ajudar no que interessa. E não ficar lá, olha, vai buscar mussarela. Porque ali você tem que se concentrar na meditação, né? E você vê como é a mente? Tentando tirar você dali. E preparar um espaço, né? Você tem que preparar um espaço, então. Nossa senhora, olha, eles não estão acreditando, vocês não vê um dia eu vou falar que eu fui lá no Retiro de Silêncio, eu vim contando aqui no Falando de Vida, porque ó, pra mim é muito difícil mesmo, igual o Doni disse, né, uma preparação muito longa para 4 horas, né? Imagina aí um Retiro de Silêncio, é realmente um desafio. Tô vendo aqui na internet, doutora, uma foto lindinha da criançada aí de menos de 10 anos, tudo sentadinha ereta, fazendo aí a meditação. Criançada, tem essa possibilidade, né? Porque, não sei, a gente subjuga também as crianças aí na sua tentativa. Principalmente as crianças de hoje, assim, que estão com uma perspicácia tremenda. Eles vêm com umas conversas, umas coisas assim, que você fala, meu Deus, onde ele tirou isso daí, né? E assim, uma capacidade de síntese, sabe? De perguntas assim que você fala, mas isso não é normal uma criança de 2 anos, né? Então eles estão muito perspicazes, a gente tem que aprender com eles algumas coisas também. 12h mais 48 minutos, tem uma participação por telefone agora. Alô, boa tarde. Boa tarde, Vicente aqui do Jardim das Indústrias. Oi, meu querido, tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Eu concordo com tudo que vocês estão comentando aí. De fato, é difícil você encontrar um tempinho, né? Mesmo a hora que você para para rezar à noite, você está rezando lá um Pai Nosso, Ave Maria, alguma coisa, já parece que entra alguma informação da banca, que eu trabalho na banca do Conselho de Defesa, que eu faço parte, sempre entra alguma coisa. Você entendeu? Tem que começar tudo de novo. Agora, é difícil fazer silêncio, essa parada. E é muito importante até para a família, né? Não só para a vida da gente, como família. Eu senti isso uns dias atrás, eu estive em Aracaju, na casa do meu filho, aí que eu percebi que eu fiquei parado dentro de casa, às vezes você saía um pouco, na hora que eu parava, a hora parece que não passava, e você procurando. Eu desliguei o celular, desliguei tudo. Você sabe que eu voltei, parece que eu voltei remoçado, renovado, sabe? Olha que beleza. Com pique, até nas missas que eu assisti lá, 3 missas na Igreja Sagrada Família de Grajeru, um bairro de Aracaju, mas eu senti até o alívio, você na missa só para aquilo lá, não tinha mais nada para pensar, desliguei de tudo. E é importante a gente dar essa desligada, é difícil. Falou eu fiz a oficina de oração também, foi muito importante você dar desligada, que você começa a ouvir o canto dos passarinhos, olhar, admirar a flor, a paisagem. É um benefício muito, muito, muito grande para a vida da gente. Muito legal, Vicente. Obrigado aí pelo relato. A gente conseguiu entender com clareza e fica a lição para a gente também, né? A possibilidade, quem sabe, de fazer o mesmo mais vezes em 2020, por que não, né? É muito importante, viu? Um abraço para você aí, boa tarde, viu? Uma hora que você para um pouquinho debaixo de uma árvore na praça, no parque da cidade, parar e desligar de tudo. Não adianta ir para o parque e ficar pensando no serviço, desligar, ficar olhando o passarinho, o peixe, é importante. Acho que eu falei muito. Obrigado, um abraço para todos vocês aí, viu? Um abração, Vicente, fica com Deus. Tchau. Esse detox, né, de celular, de tudo, o seu Vicente, antes de ter celular, smartphone, essas coisas todas, ele já era o para-raio ali do Jardim das Indústrias, né? Por conta do ofício dele, né, que é a banca de jornal, e tem esse contato direto com muita gente o tempo todo, né? E como ele disse, ele teve essa oportunidade de ir para um lugar e desligar, né? Eu já fiz essa experiência, como ele disse, o que você está fazendo? Eu tô aqui na missa. Não tem nada pra fazer depois. Tô aqui nesse padre novo aqui que eu nunca vi, esse povo todo que eu nunca vi, tá num lugar diferente. Isso tudo faz uma limpeza na cabeça da gente, né, doutora? Mas eu achei muito legal o relato do seu Vicente, porque você viu que ele teve esse insight de, peraí, deixa eu pôr só o que importa agora, que é o momento, que é o momento, né?
Então dizem que a saúde ela é baseada nisso, em você não lamentar o passado, porque não volta mais, viver sabe seriamente o presente para não ter erros futuros e não se afligir pelo futuro que ainda não veio. E tem gente que vive o futuro, tem gente que vive o passado e não vive o presente. Ou se vive o presente, vive com medo do que vai acontecer no passado ou no futuro, aliás, né? Então, se a gente quer ter saúde, a gente deve viver o momento com plenitude, né? E se existe um problema, todos os problemas têm solução, né? Todos os problemas têm solução. Então, alguma solução aparecerá em algum momento. Então, a gente tem que aprender a botar rédeas na mente, porque a mente quer te levar para o caos. Mais um insight aí de ansiedade, né? Viver o presente, viver o hoje, né? Não se preocupar com o amanhã, né? Você vai ter uma preocupação dentro do que é necessário, mas não com coisas que você não pode modificar. O que você pode modificar, você, claro, vai preparar para que não te ocorra outras coisas. Mas, assim, não tem como resolver certas questões, não se preocupe, porque o que vai solucionar? Só vai te trazer mais estresse. Com certeza. 12:00 mais 52 minutos. Mais uma participação por telefone. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? É Maria Cristina na Lúcia. Oi, que tá Maria. Falando. Tudo bem com você? Graças a Deus. Pode falar que a gente tá te ouvindo. Será que a gente perdeu ela? Ih, a gente perdeu a Maria Cristina. Gostei muito da sua expressão, doutor, um freio na mente. Eu acho que a gente precisa ter essa consciência mais das emoções e de que quem manda nisso tudo aqui é a gente mesmo, no sentido de que a razão é metade, é 50%, né? E não se deixar levar, porque a gente acha que não, né, Doni? A gente acha que a gente vai ter controle, a gente não tem controle e a mente engana a gente para esses pensamentos do macaquinho, né? Então, por isso que a meditação, ela vai guiando você a ter os pensamentos corretos, né? Mas nos últimos anos, os pesquisadores ocidentais começaram a entender que a meditação funciona tão bem e a ressonância magnética e a tomografia mostrou que algumas áreas do cérebro modificaram em pessoas que iniciaram uma meditação contínua. Eles fizeram a tomografia antes e a tomografia depois de um certo tempo, e o cérebro havia demonstrado aumento de áreas lá, de sensibilidade. Gente. Então você vê, o cérebro, ele chama-se assim plástico. Não é que ele é de plástico, ele tem uma plasticidade, quer dizer, ele consegue absorver e fazer novos neurônios, depende do estímulo. E a meditação é um estímulo muito importante para isso. Muito legal. Restabelecemos o contato? Olha que bom, dona Maria Cristina, alô, boa tarde. Boa tarde, restabeleci. Então, é que eu quero fazer um testemunho sobre a meditação mesmo. Eu sou guia de oficina de oração. Guia todos os no deserto. Então, isso aí para mim, no começo foi assim meio difícil, né? Nossa, todo mês aquilo, outro. Mas depois eu sinto falta. Geralmente ele acontece no último sábado de cada mês. Mas vai chegando assim o tempo, eu sinto necessidade, sabe? É um alimento que me fortalece muito, porque é onde você estabelece a sua meta, entra em intimidade com Deus e tudo flui. Eu costumo andar, sabe? Eu medito muito andando. Agora eu tenho que dar uma mudadinha um pouco. Então eu tenho ficado assim no carro, quando eu chego lá, mas depois eu tenho que andar. Nossa, como é bom, como fortalece, como a gente consegue colocar na cabeça, porque a gente vive naquela... Nossa, né, você sabe como é que é atualmente, principalmente. Então eu deixo tudo fora e vou entrar. Sábado agora, dia 7, nós vamos ter também, para não fazer no último sábado de dezembro, nós vamos fazer agora no primeiro sábado. Nossa, eu já estou me preparando para poder, porque é uma coisa muito boa, muito mesmo. Muito ajuda legal. Muito, principalmente nessa época que nós vivemos. Eu aconselho quem puder estar fazendo essas palavras da doutora Eliana,
realmente é isso. Eu Muito parabenizo mesmo vocês de estarem explorando essa matéria que vai ajudar muito o que necessita. Muito legal, Maria Cristina, olha, muito obrigada aí pelas suas informações, e a gente vê no relato da nossa querida ouvinte Maria Cristina uma semelhança, doutora, de quem fez esse caminho da oficina de oração, viu? Eu já conversei com várias pessoas e todas elas falam a mesma coisa, pessoas até que eram assim desenganadas no sentido de inquietude mesmo, sabe? Não, para mim não vai dar certo, e tem esse mesmo testemunho da nossa ouvinte. Mas eu tenho certeza, porque essa oficina de oração, ela tem um mecanismo, assim, de fazer uma introspecção. Eu não fui nenhuma, mas eu imagino que tem uma introspecção, e essa introspecção nada mais é do que um processo meditativo. Então a oração triplica, quadruplica o poder dela, né? E realmente, e assim, o cérebro, ele é muito pouco explorado, mas ele pode, assim, conseguir coisas, assim, do arco da velha. Quem acredita realmente em certas situações, que é capaz, e não tem dúvidas disso, a pessoa chega onde ela quer. Chega, independente de obstáculos. A gente vê pessoas que chegaram muito longe sem nenhum meio externo que fosse auxiliar. Pessoas que só podiam ter dado errado, mas essa pessoa nunca desconfiou, nunca desacreditou que ela merecia e poderia ser algo que ela achava, e com isso ela chegou onde ela quis. Então o cérebro, ele bem direcionado, ele é capaz de só trazer benefícios, só coisas boas. E a gente não pode esquecer que somos corpo, mente e espírito, né? Então, exatamente, o espírito mora no corpo, e a mente é o que ajuda esse espírito a entrar numa conexão boa, porque se a mente não está boa, o espírito sofre, não é? O espírito sofre, né? O nosso espírito sofre quando a mente está cheia de ideia idiota. Não é? E tem muitas, né, doutora? Não, nossa senhora, e como os pensamentos são bloqueiam, vãos, né? Pensamentos vãos, como a gente costuma dizer. Limitam, sabe? E o ser humano é para viver ilimitado, né? Porque Deus, no seu poder maravilhoso, não ia criar uma coisa limitada. Ele criou, ele criou ilimitado. O problema é que o ser humano nem ele acha isso. Mas à medida que ele vai achando, ele vai chegando numa conexão maior e vai resolvendo as suas questões de maneira muito produtiva e muito boa. Doutora, o assunto ele é bem amplo, e se Deus quiser a gente vai falar dele mais vezes aqui com outros tópicos também, mas eu acho que ficam várias mensagens positivas hoje, principalmente para quem tinha algum preconceito em relação ao assunto, algum desconhecimento, o que a grande maioria de nós temos, né, em relação a esse assunto, essa mensagem do freio na mente, né? Eu acho que isso é uma grande mensagem do programa de hoje, da gente duvidar mesmo, não da nossa capacidade, mas de o quão vão a gente consegue ser nos nossos pensamentos, e o quão distraído nós somos. Ouvindo o relato da Maria Cristina, me lembrei de uma mensagem que eu ouvi de uma monja budista esses dias na internet, e ela falava dessa importância de estarmos despertos, que a grande maioria das pessoas não estão despertas, elas estão dormindo, elas ainda não acordaram para a realidade. Né? E o que é acordar para a realidade quando a gente está falando para um público católico? É acordar para a consciência da transcendência, acordar para que isso aqui não é a palavra final, né? E acordar para, enquanto estamos aqui, estamos nesse movimento, como o Doni disse, né? De espírito, corpo em uma coisa só. Acordar para o autoconhecimento, né? A gente passa a vida inteira olhando para fora, e poucos são aqueles que têm coragem de olhar para dentro. Exatamente, belas palavras. Nossa, e verdadeiras. Doutora, muito obrigada, viu? Eu que obrigada agradeço, mesmo. Um grande abraço a todos, felizes festas para todos, e que 2020 chegue assim com bastante luz e bastante harmonia para todos nós, né? Vamos mais esperar despertos, 2020, né, mais cheio de coisas boas para todos nós. Que bom. E amanhã tem mais Falando de Vida, né, Doni? É isso, amanhã tem mais Falando de Vida, tem jornal também amanhã 7h30. Amanhã a gente vai trazer o assunto sobre final do relatório daquele sumiço dos 300 mil reais da Câmara, lembra disso? Aquela SEI que foi aberta pelos vereadores. Recuperou só pouco mais de 30 mil? Agora não sei o que o relatório vai apontar, né? Mas vamos saber amanhã. Mas alguém vai ser punido, será? Vamos saber amanhã, né? Com os relatores amanhã. Quem vai estar aqui amanhã com a gente? O Paulinho dos Condutores, que é o presidente dessa comissão, né? Bacana. Exatamente. Os 300 mil, e aí?
Lembrando que é a comissão dos vereadores, né, que investigou esse caso, e tem também a investigação por parte da Polícia Civil, que com certeza ele tem alguma informação a respeito, né? Com certeza. Muito legal. Então você sintoniza amanhã às 7h30 da manhã com a gente, Jornal da Mensagem ao vivo, a apresentação de Donizete Eugênio, e fica agora com a alegria a comunicação de Marcos Floriano e o Comunicação Total. Uma excelente tarde de terça-feira para você e continue aqui na Rádio Mensagem há 26 anos evangelizando pelas ondas do rádio. Um grande abraço e até lá! Você acompanhou na Mensagem o programa Falando de Vida. Falando de Vida. Oferecimento Anjofé e Ative a Saúde.